anemia, sensação de dormência nos braços e nas pernas, neurites. Você sabia que a razão de todos esses problemas e de muitos outros pode ser a falta de vitamina B12 em níveis adequados no seu sangue? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje no podcast Consulta Marcada, que está só começando. Roda a vinheta, então. Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. No Consulta Marcada de hoje, a doutora Sandra Fernandes, que é nutróloga da Unimed Vitória, vai falar sobre a importância da vitamina B12. Doutora, seja muito bem-vinda a esse seu consultório agora por um dia. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar esclarecer as dúvidas e conscientizar as pessoas da importância, né, principalmente das pessoas dos grupos de risco, para que elas se previnam, para que não tenham as complicações e deficiência da vitamina B12. Com certeza, doutora. Então, eu vou começar perguntando justamente isso. Quem tem que ficar mais atento aos níveis de vitamina B12, saber se está tudo certinho? Sim. Hoje, uma população que classicamente tem que fazer acompanhamento constante são os pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. Né? Independente da técnica, algumas técnicas podem causar maior má absorção do que outras, mas todos devem ter essa vitamina B12 dosada no acompanhamento, né, com o seu clínico, o endócrino, o nutrólogo que acompanha esse paciente. Sim. Então, o grupo dos bariátricos, o grupo dos pacientes idosos, porque a gente tem que lembrar que a gente não envelhece só por fora, a gente vai diminuindo a capacidade de absorção internamente de vários nutrientes e oligoelementos, e a B12 também é uma delas. A gente precisa suplementar nessas fases, né? Crianças também, porque muitas vezes as crianças não gostam de comer certos alimentos ricos em vitamina B12. Diabéticos que usam, ou pré-diabéticos que usam a metformina, que é um remédio que reduz a absorção da B12. Pacientes que usam por tempo prolongado inibidores de bomba de prótons, que são os famosos omeprazol, pantoprazol, esse tipo de medicamento, porque ele reduz a produção do ácido do estômago e para o processo de absorção da B12 é importante que tenha ácido no estômago. Então, se você usa um medicamento que reduz a absorção, que reduz o ácido, vai comprometer a absorção. E muitas vezes o paciente usa o inibidor de bomba de prótons e associado ainda à metformina. Então, as pessoas que usam esse tipo de medicamento, tem outros, mas esses são os mais comuns da população em geral. São chamados prazóis, né? O omeprazol. Isso aí, exatamente. E outras pessoas que fizeram cirurgias do trato gastrointestinal, fizeram uma gastrectomia por conta de uma neoplasia ou úlcera, hoje em dia é mais difícil, mas pessoas que já fizeram cirurgia por causa de úlcera. Sim, quem já tirou parte do intestino, por exemplo. Isso, principalmente do intestino delgado ou do ilho, né? Que é a porção terminal, que é onde realmente é absorvida a vitamina B12. Entendi. Então, essas pessoas todas, elas têm que ficar bem alerta. E, claro, os pacientes veganos, vegetarianos, principalmente os veganos, que os vegetarianos, eles ainda consomem ovos e leite. E também são fontes de B12. Sim. Agora, os veganos restritos, esses a gente precisa fazer um acompanhamento laboratorial para que eles não desenvolvam anemias severas ou problemas neurológicos. Só para a gente explicar melhor, doutor, antes da gente avançar. Por que veganos, vegetarianos são um grupo de risco? Primeiro, acho que a gente tem que explicar, então, de onde que vem a B12, né? Como é que as pessoas absorvem a B12 naturalmente, né? Então, é importante falar que a vitamina B12, as vitaminas do complexo B, elas são vitaminas hidrossolúveis. Existem as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis apenas em lipídios, e as vitaminas hidrossolúveis, que não é só o complexo B, a vitamina C também faz parte desse grupo. Sim. Então, do complexo B, a gente está falando especificamente da vitamina B12, a principal fonte de vitamina B12 são os alimentos de origem animal, principalmente o que? Fígado de animais, principalmente o fígado bovino, peixes como atum, sardinha, mariscos, principalmente como o polvo, tá? O polvo é muito rico em vitamina B12, e o leite e queijo, né? A mussarela, o queijo em geral, quanto mais se retira a gordura
quanto mais se retira, faz processos de beneficiamento do queijo, Sim. ele vai perdendo um pouco. Então, mas o mussarela tem bastante B12, o leite tem B12, mas não tanto quanto o fígado bovino. O fígado bovino e o polvo são os que têm uma maior quantidade de B12. Entendi. Por isso, veganos têm que ficar sempre atentos, porque eles não consomem nada de origem animal, né? Exatamente. E aí, se é um vegano que fez uma bariátrica, que Uhum. muitas vezes pode acontecer, Uhum. né, que às vezes o paciente ele não quer consumir nada de produto animal e ele começa a aumentar demais o consumo de carboidratos quando ele não faz um Sim. acompanhamento e acaba ganhando muito peso. Sim. Né? Então, fala, não pode ser vegano de caloria vazia. Então, tem que ter acompanhamento no geral para fazer uma boa alimentação. Entendi. Por que então que a vitamina B12 ela é tão importante? Ela é muito importante porque ela faz parte do processo de produção da hemácia. Entendeu? Ela funciona como um cofator ali de produção da hemácia. A hemácia é a célula do sangue, né? Sim. Temos um público médico, mas temos um público não médico. Isso. Então, são as células do sangue. Então, se falta B12, essa célula vai ficar comprometida, a gente vai desenvolver anemia. Que tipo de anemia? Anemia macrocítica. A B12, ela está na fase de formação, ela é necessária na fase de formação da hemácia. Então, se ela está em falta, essa hemácia não vai ter o tamanho adequado. Então, ela cresce muito. A gente chama de hemácia macrocítica, né? Macro de grande. Sim. E muitas vezes isso aparece no exame de sangue ainda antes da pessoa apresentar anemia. Então, isso é um chamativo para o médico, desde o clínico até o especialista. Ele fala, opa, esse paciente que está importante. E um grupo muito importante, gente, são os etilistas. Esqueci de falar. Ah, é? Os etilistas também, porque justamente eles não consomem, né? Eles acabam trocando as calorias, evoluindo com desnutrição. Então, eles acabam tendo risco de desenvolver desnutrição em geral. E também da B12, assim como da B1 também, no caso dos Etilistas, pessoas viciadas em álcool. Isso, aquelas que consomem em álcool. excesso. Mas aí não é especificamente porque consome o álcool, mas sim porque deixa de consumir uma alimentação que contenha B12. Entendi. Doutora, B12 também é importante para os nervos? Sim, bastante. Ela participa ali da bainha de mielina, da formação, não da formação... ela é muito importante nesse processo. Então, pessoas com deficiência de B12, elas podem desenvolver neurites, sintomas como parestesias, dormências, formigamentos. É importante que a pessoa fique alerta. E pessoas que desenvolvem graus avançados podem ter lesões neurológicas severas e ter consequências disso com dores crônicas. Sim. Então, é importante. Perguntei isso porque às vezes tem tanto sintoma associado à falta de B12 e às vezes as pessoas não se ligam que pode ser esse o problema que está por trás, né? Acha que pode ser um problema neurológico, mas não é aquele problema ali o começo, né? A razão está muito atrás, né, doutora? Isso é comum de chegar nos consultórios? Às vezes, sim. Principalmente nessas pessoas de grupo de risco. Entendi. Idosos, bariátricos, veganos. Entendi. Então, principalmente nessas pessoas. Fora isso, um outro grupo também são os pacientes portadores de anemia autoimune. Anemia autoimune é uma anemia que elas não produzem o fator intrínseco. E aí, como não produz o fator intrínseco, que ele é necessário para que a B12 seja absorvida. E eles vão desenvolver esse tipo de, gastrite autoimune. Ah, entendi. Eu falei errado, desculpa. Quer dizer, uma gastrite contínua, né? Crônica. Que é um processo crônico, não produz o fator intrínseco, que ele é fundamental, ele tem que estar ligado, ele se liga lá no duodeno para que a B12 seja absorvida lá no ilho. Entendi. Doutora, como é que a pessoa faz para investigar se os níveis dela de vitamina B12 estão bons ou não? É dosagem no sangue, né? Exame de sangue. Exame de sangue. Faz a dosagem da vitamina B12, que tem que estar acima de 148 picogramas ou 200 nanogramas por litro. Entendi. Depende da referência do laboratório. Esse exame de sangue, ele tem que ser feito de quanto em quanto tempo, assim, idealmente? Bom, nas pessoas em geral, uma vez por ano está muito suficiente. Nesses grupos de risco, pelo menos 2 vezes ao ano é recomendado, né? Não precisa também, a não ser que o paciente chegue para você com uma deficiência muito severa, aí você vai corrigir, aí vai pedir para voltar com 3 meses, Sim. que é o tempo de tratamento, para ver a resposta dele, para ver se vai continuar ou se vai reduzir a dose, enfim. E acertando a quantidade de B12,
Os sintomas que a pessoa está sentindo, eles somem, doutora? Anemia, essas neurites que a senhora falou. Então, aí é que vai depender. A neurite, se já tiver uma lesão definitiva, muitas vezes ela não vai ser revertida. A gente pode pedir que piore, mas entendeu? Então vai depender do grau de acometimento. Sim. Mas na maioria dos casos é possível reverter tudo. Por isso que é importante que a pessoa vá ao médico e faça uma prevenção, principalmente esses grupos de risco. E todo mundo pode fazer reposição de vitamina B12? Por conta própria, não, né? Sim, a gente sempre orienta que procure um médico e que faça a reposição da forma correta. Como é que é feita essa reposição, doutora? Então, a gente tem várias formas de repor vitamina B12. A forma intramuscular, né? Existe o complexo endovenoso também, que a gente faz quando o paciente vai receber nutrição parenteral, pessoas que não estão podendo utilizar o trato gastrointestinal de forma alguma. Sim. Então, tem a venosa, tem a intramuscular, tem também a forma oral, o comprimido, e a forma sublingual, que a gente tem tanto na forma de spray, que pode ser feito manipulado, ou na forma de comprimido, tá? Então, existem todas essas formulações farmacêuticas para reposição da vitamina B12. E aí, é claro que tudo vai depender da opção do paciente. Eu tenho pacientes que preferem uma injeção por mês porque esquecem de tomar remédio. Tem pacientes que têm horror à injeção, preferem o comprimido. Agora, o comprimido, para quem tem algum problema de absorção, ele não é muito recomendado. Então, para quem tem problema de absorção, fez alguma cirurgia, ou a gente vai indicar a forma sublingual, em spray ou em comprimido sublingual, de absorção sublingual, ou a forma intramuscular. Entendi. De uma forma mais... porque se eu dou o comprimido, muitas vezes eu preciso de dar doses muito elevadas para que possa absorver um pouquinho. Sim. Enquanto que se eu dou sublingual, já cai direto na corrente sanguínea sem passar pelo efeito de absorção do intestino, né? Porque aqui embaixo da língua nós somos muito vascularizados, tem muito... Então, a medicação que é de absorção sublingual, ela é rapidamente absorvida. Inclusive, um consenso recente da Associação Brasileira de Nutrologia, para não errar o nome, fala justamente sobre isso também, né? Sobre essa possibilidade de usar o comprimido debaixo da língua. Isso. Eu tive o prazer de ser convidada para participar desse consenso. E a gente fez uma ampla revisão na literatura, mostrando a segurança e eficácia da reposição sublingual, né? Facilitando, porque intramuscular o paciente ele tem que primeiro ter receita do médico, ele tem que ir ao posto de saúde ou a uma clínica, algum lugar que tenha um profissional, um enfermeiro ou um farmacêutico que vai poder aplicar nele intramuscular. E muitas vezes os pacientes reclamam da dor, né? Dói Às muito. Vezes em geral eles reclamam que dói bastante. Enquanto isso, se ele puder fazer sublingual, a comodidade, principalmente para idosos e crianças, adulto normal, né? Leva uma picadinha, acaba... Aguenta, digamos assim. Mas aqueles idosos ou aqueles pacientes muito desnutridos, aqueles pacientes em tratamento oncológico que desenvolvem a deficiência de vitamina B12, né? Que a gente puder poupar qualquer sofrimento para essas pessoas é legal. Sim. Doutora Sandra, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria que a senhora deixasse um recado fundamental para as pessoas que estão assistindo em relação à vitamina B12 e que as pessoas precisam saber quando acabar esse podcast. Elas precisam saber que elas precisam se alimentar de uma forma correta, né? E aquelas pessoas que são veganas ou vegetarianas, elas precisam ter um acompanhamento para que tenha uma orientação dietética para o nutrólogo, uma nutricionista, para fazer o que for possível dentro da alimentação, mas muitas vezes elas vão precisar da suplementação regular. E os pacientes que fizeram cirurgia, eles também. Agora, a população em geral que consome carne, ela tem que saber da importância desse consumo, né? E de que isso seja não em excesso, porque o excesso da carne também faz mal, mas que um consumo de carne vermelha 3 vezes por semana, no mínimo, vai ser suficiente para preencher os seus níveis de B12 associado ao consumo de leite, queijo, e vai ter uma vida saudável sem precisar se preocupar com suplementação. Mas os grupos de risco, sim, vão precisar de suplementação e muitas vezes de tratamento mesmo, e para isso procurar o médico. Doutora Sandra Fernandes, muito obrigada pela sua participação no podcast Consulta Marcada. Nosso episódio está terminando por aqui, mas semana que vem tem muito mais. E se você tiver alguma sugestão de tema, manda pra gente. Nosso e-mail é consultamarcada@unimedvx.com.br. Espero todo mundo então na próxima semana. Essa foi a sua Consulta Marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.